essa parte que ele pega para ele e entrega, você olha e você fala assim, nossa, ele está comprando o passado dela, porque dentro da passagem, se vocês forem ler, vai estar falando sobre isso. Ele compra toda a passagem dela antiga, ou seja, sobre o nome do falecido, sobre o nome dos filhos, sobre o nome, sobre todos os nomes. Ele está comprando o passado dela. Então ele assume. Só quem assume é de quem é de Deus. Só quem assume esse teu passado. Eu estou assumindo o teu passado agora. O teu passado agora, eu estou comprando ele. Eu já sei onde você viveu, quais eram os deuses que você gostava de ver, quais os tipos de orações que você gostava de fazer. Eu sei com quem você andava, eu sei tudo da sua vida, agora eu estou comprando. Eu quero o seu passado. Então você para pensar, o rico, bonito, né, tinha tudo nas mãos e ainda profeta. Quantas mulheres estavam atrás desse cara? Muitas! E é fácil chamar a atenção de um homem rico poderoso? Não, é difícil. Aí você para pensar, Ruth não aparenta estar aqui tão formosa. É de Deus ou não é de Deus? É de Deus. Por quê? Eu não estou falando só aqui, agora sem religiosidade. Não estou falando aqui só de ficar com a pessoa. Estou falando de casar. Ele fala assim, Ruth, eu vou casar com você, eu estou comprando o seu passado, porque eu quero viver com você. É essa a decisão que ele faz. Então, lá no capítulo 4, Boaz fala assim, e disse eu, manifesto-lhe em teus ouvidos, no 4:4. E disse eu, manifesto-lhes em teus ouvidos, dizendo, toma-te diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se o hás de remir, redime-a. E se não há, se houver de redimir, declame-me, para que eu saiba, pois não há senão tu a que a redima. E eu depois de ti, então disse ele, eu a redimirei. Ele, nesse momento, eu dei o resumo, mas ele compra ali praticamente a Ruth. Né? Existe esse cara, você vai comprar a terra de Ruth ou não vai ficar com ela, não vai. Agora é minha, agora eu comprei, então ele confirma aqui. Então Boaz lá no 9 disse aos anciãos que todo o povo sois hoje testemunhas de que tornei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e o de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre sua herdeira, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre dos seus irmãos, e da porta do seu lugar, disso sois hoje testemunhos. Então ele já fazia um outro testemunho, era quase um cartório isso. Juntava 10 daqui, 10 dali e fazia aquela junção. Agora, para a gente poder falar um pouquinho do final e um pouquinho de tudo que vai acontecer na nossa vida através das nossas decisões, a gente vai para o capítulo 4, lá no finalzinho. E Salomão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a... Porque eu iniciei falando um pouco do nosso passado, porque também me resgata um pouquinho aqui de como foi a minha vida. A minha avó foi evangélica, se batizou e partiu para o Senhor. A minha tia foi evangélica, se batizou e também partiu para o Senhor. O meu pai também se batizou e foi evangélico e também partiu para o Senhor. E eu comecei a pensar e falar assim, pera, a minha vida só vai fazer sentido hoje, e Davi só vai fazer sentido lá na frente, Débora e Juliana só vai fazer sentido lá na frente, se a continuação seguir. Às vezes, a continuação é a pessoa que está dando o pontapé inicial. Por exemplo, eu adoro Fernandinho,
Mas eu busquei na vida dele que os pais deles não eram tão assim, mas partiu dele, da geração dele, e ele vai seguir por muitas gerações. Eu estava lendo diversas coisas para trazer essa palavra no dia de hoje, e cada uma eu estava buscando. Eu falei, o que faz sentido os nossos filhos? Quais sentido das gerações seguintes? E quais atitudes que devemos ter no dia mau? Porque olha só, suponhamos que hoje você recebeu um contrato de sociedade. Como está você perante a sociedade? Como falam de você perante a sociedade? Porque às vezes a pessoa faz um contrato com você e aí já não quer levar tanto para frente, só porque de um dia mal que você não estava tão bem. A gente tem que entender, quando o dia mal vem, a gente precisa superar esse dia e aprender com aqueles erros que a gente cometeu. E a desistência, o choro. Às vezes a gente está tão cabisbaixo que a gente não enxerga tudo isso. Às vezes a gente até questiona. Mas precisamos entender que nós temos um Deus fiel, um Deus que nunca nos desabandona, e que quando acontece qualquer tipo de coisas com a gente, não vá no Facebook responder, ou no Instagram, ou brigar com a pessoa, ou discutir. Ah, não, você não pode, ah, não pode. Não. O que você tem que fazer? Orar ao Senhor. Ore ao Senhor. Porque quando Ruth se coloca debaixo das asas do Senhor, ela fala assim, Noemi, agora o teu Deus é o meu Deus. O que ela está fazendo? Ela está se colocando debaixo das asas do Senhor. Então quando vocês verem alguém lá na frente, que está fazendo a palavra, trazendo a palavra, ou tocando uma igreja para ir para frente, pense que essa pessoa teve um dia muito difícil, que teve que tomar decisões muito difíceis para a vida continuar. Então a palavra de hoje traz isso. Como você está reagindo no dia mau? Também para mim veio dias maus. Como nós sabemos, a diaconisa Damiana, ela está passando mal, né? Passou mal a madrugada inteira. Mas eu olhava para ela, aquele sofrimento dela, orava, colocava a mão, e é o que eu falo para vocês, ali às vezes é uma dificuldade que você está passando, mas você tem que orar. Aí começa a bater lembranças de algumas histórias que você ouviu, e eu digo que essas lembranças são pessoas que estão muito próximas de você que contam. Eis que um dia o pastor falou assim, a pastora não está bem, mas eu botei a mão e eu orei. E quando eu orei, a pastora ficou bem. Veio isso na mente ali na hora. Eu falei, Senhor, então eu tenho que orar. Eu não vou falar agora o que é. A próxima semana a gente conta. Mas eu botei a mão e falei o que seria. E já falei, Senhor, cuida dela, esteja com ela, não deixe que nada venha acontecer, porque se é um milagre do Senhor, o Senhor vai fazer um milagre. O Senhor faz os milagres na nossa vida que às vezes a gente nem espera, que às vezes está em oculto. Esses dias eu estava vendo uma live que o meu presidente da empresa fez, e ele estava falando. E uma coisa que eu mais gravei, ele falou, olha, eu não sou espiritual, eu não fico falando muito de Deus, mas eu creio no Deus. Mesmo com essa pandemia, com isso tudo, com as dificuldades que estão acontecendo, eu creio em Deus. Aí no fundinho da live que ele estava fazendo assim, eu vi uma bateria e um violão. Aí eu prestei atenção naquilo, eu falei, Senhor, eu sou o Papa nele. Vai tocar só louvor.
Ali mesmo, já toquei na tela e falei, Senhor, toca nele para ele tocar só louvor. Na bateria, no violão. Aí aquela louvor, Senhor. Se ele está falando isso, é porque ele já sente no coração dele. E no meio da pandemia, ele pediu oração por ele. Eu quero até agradecer a igreja pelas orações, tá? Pela minha empresa. Obrigado a vocês também sempre estar orando por mim, pela minha empresa, porque isso também é muito importante. Também é importante a gente orar um pelos outros. E ele falou, olha, acham que a gente está falindo. Isso agora é até testemunho, gente. Mas, ao invés de fechar tudo, até o final do ano eu vou abrir 20. Glória a Deus, aleluia. Oh Jesus, glória a Deus. É um homem de Deus. Mas quantas decisões difíceis ele tomou? No dia mal, quantas horas ele chorou no dia mal? Não é fácil para um empresário hoje em dia seguir com a vida, com várias responsabilidades. E quando ele falou de desemprego, ele chorou. Você vê que é uma pessoa que tem alguma coisa de Deus ali dentro dele. Ou alguém que passou, ou vai começar por ele, ou vai começar pelos filhos, eu não sei. Mas vai tocar. Você vê que é uma pessoa diferente pelo que fala. Ainda disse o compromisso que a gente tem que ter com os outros que saíram, para que a venda aconteça e essas pessoas vão. Então, o dia mal vem para todo mundo, seja ele empresário, seja ele pastor, seja ele obreiro, seja ele o que for. Mas a gente precisa ter a nossa comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo e que Ele vai nos fortalecer nessa caminhada, porque ela não é fácil. Ela não é fácil para ninguém. É muito difícil e muito dolorido. Às vezes a gente vira as costas e as pessoas já estão falando da gente. É difícil a gente seguir, mas você tem que seguir aquele que embaixo das asas dele faz o milagre acontecer. Quando você se coloca debaixo dele, o milagre acontece. A gente teve irmãos sendo assaltados, irmãos tendo a casa invadida, mas em nenhum momento o Senhor permitiu tocar neles. O Senhor não permitiu. O Senhor continua cuidando de cada um deles. E assim continua cuidando de nós. Amém? Eu encerro a nossa palavra por aqui, mas agradeço ao Senhor Jesus Cristo, porque eu tenho certeza que essa palavra veio de Deus. Eu sou grato pelas nossas vidas, sou grato pela vida de cada irmão que não pôde comparecer aqui também, mas que essa palavra penetre os nossos corações e que vá de encontro à nossa família e a cada irmão aonde eles estiverem. Amém? Obrigado, Senhor. Senhor nosso Deus.